Seja bem-vindo a mais uma manhã de estudo, uma transmissão online da Batista Vila Formosa pelo YouTube. É uma alegria, é um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor com você, com a sua família. Se você quiser se inscrever lá no canal do YouTube da Batista Vila Formosa, será muito bom para a gente, uma alegria, um privilégio. Se você puder convidar também seus amigos a partir de agora para participar conosco, nós vamos juntos aprender da palavra do Senhor. Antes do estudo dessa manhã, eu gostaria de fazer uma reflexão utilizando dois textos da palavra do Senhor. O primeiro deles é o Salmos 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O outro texto é o Salmos 84, 10, que diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Fora deles. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu fico pensando nesse tempo que nós estamos passando, né, de pandemia, de isolamento, de restrições. As pessoas querem estar na igreja, mas têm que obedecer os protocolos, às vezes não conseguem lugar para estar, no nosso caso da Batista Vila Formosa, estar conosco os domingos às 19 horas no culto presencial. É claro que nós tivemos um período e nós somos templo do Espírito Santo, podemos sim adorar ao Senhor, somos igreja de Cristo espalhado, mesmo quando nós não estamos presentes, não estamos juntos no culto comunitário. Mas eu fico a pensar que nesse tempo, ou pós esse tempo, nós vamos ter duas situações. A primeira delas é aquela das pessoas que não estão conseguindo vir, até porque são do grupo de risco, né? E aí eles não estão sedentos de retornar à igreja do Senhor, à igreja como corpo de Cristo, a igreja reunida, né? A igreja em comunhão, e eles não veem a hora de estarem nos cultos presenciais, aqueles que sentem essa necessidade. Mas também nos preocupamos com aqueles que, durante esse período, se acomodaram em permanecer apenas acompanhando via online. E é claro que é muito mais tranquilo. E às vezes falta um pouquinho o retorno a essa alegria de estar junto com os irmãos, de compartilhar, de aprender, de dividir, né? De chorar, de alegrar. Então eu gostaria de deixar essa reflexão no aspecto que nós procuremos não nos acomodar, mas continuar realmente sendo igreja de Cristo, aonde estamos, testemunhando, pregando, mas que também continuemos a ser igreja de Cristo reunida, desenvolvendo os dons, né? Compartilhando, como disse, sobre todos os aspectos, ajudando, sorrindo, chorando, dividindo as alegrias e tristezas, como corpo, como família. Pense nisso. Comece a pensar, nós estamos aí a passos bem vagarosos, mas estamos nesse período já de vacinação. Pense qual é a estratégia, o que você vai fazer nesse período pós-pandemia. Você tem a mesma alegria de estar na casa do Senhor? Você realmente está disposto a continuar servindo ao Senhor, só não à distância, mas também presencialmente? Precisamos refletir. E você que ainda não teve oportunidade e não pôde estar, fique tranquilo, fique calmo. Muito em breve estaremos juntos. O Senhor vai continuar dando direção. Eu gostaria de orar nesse instante. Orar pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias. Agradecer a Deus que tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades. Você já pensou o quanto somos abençoados? Temos sido abençoados pelo Senhor nesse período, quanto a igreja de Cristo tem sido abençoada. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor nos abençoou, o Senhor nos direcionou, o Senhor continua suprindo as nossas necessidades. Quero te pedir por cada vida, cada família que nos acompanha nessa manhã, que o Senhor continue tendo misericórdia de todos nós, que o Senhor continue nos dando da Tua graça, Pai de amor, porque a Tua graça é suficiente para passarmos todos os desertos, todas as dificuldades. Pai de amor, que possamos nesse momento aprender um pouco mais da Tua palavra,
não aprender somente para guardar, para o conhecimento próprio, mas que possamos continuar transmitindo a Tua palavra, quer estejamos presencialmente ou estejamos em qualquer lugar, possamos continuar sendo igreja do Senhor. Fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero também convidar você para estar conosco, se você quiser participar, se você quiser estar conosco nos nossos cultos presenciais, aos domingos às 19 horas. Depois, no final, você vai ter as comunicações, como você deve fazer para estar conosco. E você pode continuar também nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Não se esqueça, estamos aí em breve lançando uma nova programação, uma nova celebração. Às quintas-feiras, às 20 horas, muito em breve nós vamos iniciar com a programação Conexão e Comunhão. Eu espero contar com a sua participação. E agora, o irmão Wagner Gatz vai continuar falando sobre avivamento. Um estudo muito gostoso que eu tenho certeza que seremos edificados. Que Deus abençoe você e a sua família. Continue conectado na Batista Vila Formosa. Graça e paz. É um prazer estar novamente aqui com vocês, diretamente da Igreja Batista Vila Formosa, uma igreja acolhedora. No nosso encontro anterior, nós estávamos falando sobre avivamento. Hoje nós vamos continuar o assunto, falar sobre os grandes avivamentos que ocorreu no século passado, ou melhor, desde o Velho Testamento até o século XX em diante. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar a Tua Palavra, podendo, Senhor, estar adentrando aos lares dessas pessoas que gentilmente abriram os seus canais através da internet para que nós possamos estar levando um pouco mais de instrução, de conhecimento sobre a Tua Palavra. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa, cada lar que nos assiste, cada local de trabalho, onde tiver uma pessoa assistindo a esta matéria hoje. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar, venha abrir o entendimento, o coração das pessoas. Muito obrigado por essa oportunidade, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos tratar do assunto grandes avivamentos. Quando nós falamos de avivamento no nosso encontro anterior, nós só tratamos o que é e o que não é avivamento. Uma vez que nós já sabemos o que é avivamento, o que é necessário para que aconteça um avivamento, hoje nós vamos estudar os avivamentos e como exemplos também para que nós possamos aplicá-los. Então, entre os grandes avivamentos, nós temos o Velho Testamento. Aí, fala, mas o avivamento não é uma coisa da atualidade? Não, não é nada disso. O avivamento sempre houve desde que o mundo é mundo. Desde Abraão houve avivamento. Quando Deus pediu para que Abraão deixasse a sua parentela e fosse para o lugar onde ele iria mostrar, é um avivamento, né? É o Abraão obedecendo uma ordem de Deus. Né? E no Velho Testamento, eu peguei alguns exemplos só, porque para não ficar assim muito extenso, vamos falar sobre Samuel, por exemplo. Na 1 Samuel 7, de 2 a 13, o povo prometeu colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e destruíram os ídolos. Isso é um avivamento. Vamos ver depois o que há em comum nesses 3 avivamentos aqui que eu vou citar. Josafá, em 2 Crônicas 20. Decidiram confiar somente na ajuda de Deus e o desânimo deu lugar à alegria. Em Esdras 9:10, renovaram seu compromisso com os mandamentos de Deus. Se vocês observarem bem, um avivamento, ele sempre aponta para uma volta às Escrituras. Porque geralmente o povo que estava afastado dos caminhos de Deus, eles retornam aos caminhos do Senhor. Aqui, em alguns casos, quebraram os ídolos. Em outros casos, deram mais atenção à lei, colocaram Deus em primeiro lugar.
Esse é o tipo de avivamento que ocorreu muito no Antigo Testamento, porque, como se sabe, o Antigo Testamento sempre teve esse problema de o povo acabar se afastando de Deus, acabar se esquecendo das leis de Deus, e nisso sempre houve uma punição, um castigo para o povo, e Deus sempre trazia esse povo de volta através do arrependimento. Como nós dissemos no nosso encontro passado, o arrependimento é fundamental para que possa ocorrer um avivamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar 2 avivamentos importantíssimos, que eu coloquei em ordem cronológica. Em primeiro lugar, João Batista. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus, e a pregação dele era: arrependam-se dos seus pecados. E se submeteram a Deus, né, batizando-se, né, como foi pregado por João Batista. E no dia de Pentecoste, né, que foi prometido por Jesus, que Jesus falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Isso nós vamos poder verificar em Atos 2, no dia de Pentecoste. Foi o grande avivamento da história até hoje. Não houve até hoje um avivamento maior do que esse, no dia de Pentecoste. Através dos séculos tivemos vários avivamentos. Se eu colocasse todos, eu iria ficar aqui mais de meia hora só citando. Então eu vou citar alguns mais importantes. Da Reforma Protestante, em 1527, né, que foi promovido por Martinho Lutero, mas teve outros reformadores também, como João Calvino e muitos outros, né, que se deu na Europa. Mas isso aqui foi um avivamento, foi uma reforma que foi feita dentro da própria Igreja Católica. Um combate às heresias, um combate os dogmas da Igreja Católica, a venda de indulgência, alguns abusos que a Igreja Católica vinha fazendo na época. Jonathan Edwards, de 1700, aqui no século já XVIII, missionário aos índios. Ele foi um missionário, foi um avivamento. O avivamento gera missões. Então, ele foi um missionário aos índios, ganhou muitas almas para Jesus. John Wesley foi o fundador do movimento metodista, foi um grande avivalista. George Whitefield, pregador por excelência, não havia prédio onde coubesse as pessoas. Ele pregava tão bem, ele era um avivalista, ele avivava o lugar onde ele estava. Era um verdadeiro avivamento que no prédio não comportava, era obrigado a fazer em praças públicas, ou então em terrenos vazios, que o prédio não comportava as pessoas. Charles Farney, geralmente nós conhecemos mais por Charles Farney, tem o sobrenome aqui no meio, também no século XVIII, finzinho do século XVIII, né? Até meio do século XIX, aqui, durante 10 anos, em 1824 a 1834, trabalhou incansavelmente pelo avivamento da igreja. Charles Spurgeon, muito conhecido, muito famoso, apesar de ele ser calvinista, 1834 a 1892, por 40 anos, pregou para imensas audiências e ganhou cerca de 10 mil pessoas para Cristo. Às vezes fala 10 mil pessoas, pode se achar até pouco, né? Mas nós temos que levar em consideração que em 1834 a 1892, a população não era do tamanho que é hoje, né? Então 10 mil pessoas é muita gente. Dylan Moody, 1837 a 1899, já finzinho do século XIX, começou uma missão intensa no norte da Inglaterra, seguido depois para a Escócia. Muito bem. No século XX, nós temos vários avivamentos, e grandes avivamentos. Teve na China, na Índia, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, inclusive, até hoje, é um país, algumas regiões, muito avivado. A China também, apesar do comunismo, né, apesar da perseguição cristã, também tem regiões lá que é bastante avivado. A África, em vários locais da África, África do Sul e outros locais da África, houve bastante movimentos de avivamento. Na Colômbia, também em 1946.
Entre os esquimós, povos inuites, que ficam no Ártico, são povos assim, eles ficam separados, eles não ficam, a população não é toda junto. Por exemplo, você tem assim uma população com 200, outra população, outra área com 300, 500, né? Não é uma população, fica mais difícil se fazer uma evangelização, mas houve um grande avivamento também entre os esquimós. Na Argentina, em 1967, nas Ilhas Fiji, 1970. Esse aqui é interessante, esse avivamento das Ilhas Fiji. Eu gostaria que acontecesse no Brasil esse avivamento. Nas Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji eram um país, né, que são ilhas, né? Existia muito índice de criminalidade, problemas com alcoolismo, problemas com drogas, muita corrupção política. Vai ser um país que eu conheço. Né? E o que aconteceu? Com o avivamento das Ilhas Fiji, houve uma grande conversão. Dizem que antes do avivamento, nenhuma erva crescia. Árvores frutíferas pararam de dar frutos. As águas se tornaram ruins. Depois do avivamento, aconteceu uma grande conversão entre o povo. Inclusive os políticos se converteram. Tanto é que o chefe, o ministro lá, né, porque é o parlamentarismo, né, o regime político deles, o chefe de Estado se converteu também, os senadores, os deputados. O chefe de Estado chegou em público e disse, em público, que o rei naquele país é o Senhor Jesus. Ele admitiu isso em público. E esse país tem sido abençoado grandemente até os dias de hoje. A Ilhas Fiji até hoje é um país 80% evangélico. E eles promovem missões no mundo todo. Almolonga, na Guatemala, também em 1974, e etc., e outros avivamentos. Após isso, nós vamos passar diretamente para o avivamento do país de Gales. Um país inteiro se converteu. Esse país inteiro se converteu, são 100 mil pessoas, nada menos do que 100 mil pessoas se converteram em 18 meses de avivamento. Então foi um grande avivamento, apesar de ele ter sido curto. Um país inteiro foi convertido. Para quem não sabe onde fica o país de Gales, fica no Reino Unido, certo? Ele foi promovido por esse cidadão, Evan Roberts, 1904 a 1906, até metade de 1906, né? Foram 18 meses. Então você vê aí no mapa, né? O Reino Unido, que abrange a Escócia, a Irlanda do Norte, o país de Gales, que fica bem aí, vizinho da Inglaterra, né, coladinho na Inglaterra. Este cidadão aqui, Evan Roberts, ele foi o pivô do avivamento. Ele foi o homem escolhido por Deus para promover o avivamento nesse país. Vamos falar um pouquinho da história dele. Interessante a história dele, que ele é de família metodista. Já veio assim de um berço evangélico, né? Já de família metodista. Aconteceu que, com 8 anos de idade, o pai dele sofreu um acidente nas minas de carvão. Porque lá no país de Gales, a renda maior que eles têm, inclusive em algumas regiões até hoje, é a extração do minério de carvão. Eles vivem disso. De outras coisas também, mas o principal produto, né, de extração e de exportação é o minério de carvão. Com 8 anos de idade, ele se viu obrigado a trabalhar, porque o pai dele sofreu um acidente, quebrou a perna, não podia mais trabalhar. E ele foi trabalhar nas minas de carvão. E com 12 anos de idade, ele foi obrigado a deixar os estudos, sair da escola, para assumir definitivamente o seu emprego nas minas de carvão, onde ele passou por muitos momentos de perigo, conseguiu escapar da morte por muitas vezes nas minas de carvão. E ele se converteu com 13 anos de idade. Apesar de dizer que ele era de família metodista, já veio de um berço evangélico, mas
A conversão dele mesmo se deu aos 13 anos de idade. Eu coloquei aqui uma foto para se ter uma ideia de uma mina de carvão. Essa foto aqui não é da época de Evan Roberts, ela é de 1966. Isso aqui foi um deslizamento que aconteceu em 1966 numa mina de carvão. Como vocês podem ver aí no meio, embaixo tem algumas casas, escola, né? E os dejetos da mina de carvão, aconteceu uma chuva muito forte, encharcou muito a terra, e aquela lama de carvão, ela soterrou as escolas e algumas casas, onde houve 144 mortos, incluindo 116 crianças. Todas as crianças da escola morreram naquele dia. Então a mina de carvão sempre foi muito risco, muito desmoronamento dentro da mina, né? E Evan Roberts trabalhava nisso. Então a gente vê que Deus, quando quer realizar um avivamento, Ele não vai procurar pessoas estudiosas. Não que Ele não possa fazer isso, também pode. Mas Ele sempre prefere pegar pessoas humildes, pessoas simples, né? Então, aos 13 anos de idade, Evan Roberts se converteu. E foram 13 anos de oração. Até que ele recebesse um avivamento, foram 13 anos de oração. Com 26 anos de idade, ele conseguiu receber o avivamento. Em primeiro lugar, era um enchimento pessoal, que ele pedia nas orações dele. Pedia por um enchimento pessoal do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele pedia por um avivamento nacional. Aviva Gales, ele suplicava. Deus adora quando uma pessoa intercede pela sua nação, intercede pela sua igreja. Muitas vezes nós somos egoístas, pedimos sempre para nós mesmos. Não é errado nós pedirmos para nós mesmos. Mas é importante nós pedirmos para o próximo. Quantas pessoas na sua igreja, na sua comunidade, não precisam de oração? Cabe a você, que é um servo de Deus, cumprir esse desígnio de orar pelas pessoas. Isso só vai te trazer benefícios. Oração atendida. Noite de 1903. De repente a presença de Deus o envolveu. Sentiu-se totalmente inundado pela presença de Deus. Deus o acordava todas as madrugadas a 1h da manhã e ele ficava em intercessão até às 5h da madrugada. Nisso ele já tinha recebido o avivamento. Então, todos os dias, da 1h da manhã até às 5h da madrugada, esse jovem, um jovem de 26 anos, estava de joelhos, intercedendo pelo país de Gales. Num culto de oração, que Evan Roberts participou numa igreja, né, num culto de oração, naquele culto, o pregador, que era um evangelista, ele, na sua oração, ele fez um clamor: Senhor, dobra-nos. Dobra-nos em galês significa derreter, moldar, significa quebrantar, né? Um quebrantamento. Naquilo, Evan Roberts, ele foi, sentiu, né, uma visitação do Espírito Santo. E o Senhor sussurrou nos ouvidos dele: é disso que você precisa, de se quebrantar. Essas palavras atingiram Evan como se fosse uma flecha no seu íntimo. Quando Evan levantou-se naquela oração, ele era um homem transformado. Sentiu-se inflamado com o desejo de ir para toda a extensão de Gales para falar do Salvador. Olha, sempre quando há um avivamento, que você é tocado, você é atingido por aquele avivamento, você é quebrantado. Só que você está lá prostrado, você é quebrantado, mas quando você se levanta transformado. Isso é avivamento. O avivamento causa transformação na vida da gente, e na vida da igreja, na vida de um país, na vida do mundo. Testemunho de Evan Phillips. Evan Phillips era um professor no seminário onde Evan Roberts estudava. Ele era um veterano de um avivamento antes de 1859.
Evan Roberts, olha o que ele fala sobre Evan Roberts. Evan Roberts era como uma pedra radioativa no nosso meio. Você já ouviu falar numa pedra radioativa? Uma pedra radioativa, ela solta uma radiação que mesmo que você não vê, você pode às vezes até sentir essa irradiação. É como o raio-x. O raio-x você não vê, mas ele te atravessa. Havia um fogo que emanava dele e consumia, desentupia os canais das lágrimas, fazia chorar, impelia a pessoa à oração. Importante agora nós vamos ver sobre 4 pontos fundamentais para o avivamento ditados por Evan Roberts. Os 4 pontos principais. Você que está, vou até voltar, você que está aí orando por um avivamento, desejando um avivamento, preste bastante atenção a esses 4 pontos. Arrependa-se de todo pecado. Primeiro ponto, arrependa-se de todo pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Aqui não está dizendo para você fazer confissão para o homem, confessar a Deus, a não ser que for alguma coisa que atinja as pessoas, relacionada às pessoas, aí sim. Né? Mas você tem que se arrepender, confessar seu pecado a Deus, pedir perdão. É preciso haver confissão e arrependimento. Nós já vimos no nosso encontro anterior, que eu falei muito sobre isso, né, sobre arrependimento. Se houver alguma coisa em sua vida que cause dúvida, se não tem certeza se está certa ou errada, então elimine-a, abandone imediatamente. Não deixe aquilo ficar remoendo a sua consciência, o seu coração. Se causou dúvida, descarta. O Espírito de Deus não causa dúvida. Ele não causa confusão. Deus não é Deus de confusão. Segundo, reconcilie-se se houver alguma barreira com alguém. Se você tiver algum problema com alguém, procure a pessoa, se conserte, peça perdão, perdoe também, que é importante. Você tem que perdoar para ser perdoado. Restitua se tiver causado algum prejuízo. Não fique devendo nada a ninguém. Acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos nosso irmão. Terceiro ponto, obedeça ao Espírito Santo. Faça o que o Espírito manda fazer. Se quisermos a presença dele, devemos obediência, pronta e inquestionável. Não resista ao Espírito de Deus. Se você resistir ao Espírito de Deus, ele não vai atuar em você. Ele não vai se sentir bem-vindo. Né? Ele não é intruso. O Espírito Santo, ele respeita seu livre-arbítrio. Confesse a Jesus publicamente. Não tenha vergonha de confessar a Jesus. Não é um ato único após a conversão. Olha que interessante, é um estilo de vida. Você tem que confessar Jesus todos os dias da sua vida. Principalmente para aqueles que não te conhecem, que venham a te conhecer. Confesse a Jesus. Você é crente, você é um servo de Deus. Você foi salvo. Jesus não teve vergonha de você quando ele foi morrer na cruz. Ele se deu por você. E ele passou todos os escárnios que poderia um homem passar no mundo. E ele não se envergonhou. Então não tem motivo para nós termos vergonha, não é verdade? O poder dos cantos. Uma coisa interessante que acontecia em Gales, né? Uma das marcas do avivamento em Gales era o poder dos cânticos. Os galeses, né? Eles dão muita ênfase para a música. Eles adoram muito música. E era comum, né, durante as reuniões, uma parte, olha que interessante, que gostoso que é isso no avivamento numa igreja. Né? Uma parte da congregação estava cantando um hino, em glorioso e reverente estado de arrebatamento. Aquele hino que a pessoa canta sentindo a presença de Deus, e a gente sente que aquilo não está vindo de nós, mas está vindo do Espírito Santo.
é uma força que flui dentro da gente e que nos leva a cantar um hino de uma forma maravilhosa, né? Como diz aqui, uma forma até arrebatadora. Enquanto outras pessoas prostravam-se no chão, clamando a Deus em agonia por misericórdia, né? Arrependida dos seus pecados. Interessante aqui que não havia coral, nem diretor de louvor, nem órgão, nem instrumentos, nem coral, ou outro instrumento musical qualquer. As próprias vozes cantavam espontaneamente, com uma unção incrível, do mais profundo do coração. Cantavam, soluçavam, intercediam, numa mistura inacreditável, poderosa. Então, o Espírito Santo arrancava o perfeito louvor, né, daquelas pessoas. Uma coisa interessante que no país de Gales, está aí uma foto, essa foto é atual, não é da época, né? Talvez essa estrada nem existia. No país de Gales é um país montanhoso. Então as cidades ficam construídas aí nos vales. Então você sobe o morro, você desce o morro, e cada vale é uma cidade. E nessa época do avivamento, né, em Gales, em 1905, aqui mostra a topografia de vales. Para você ir de uma cidade para outra, você tem que subir o morro e descer. Quando você começava a subir o morro, tem uma igreja aqui cantando. Você escutava a igreja. Quando você estava lá em cima do morro, que a música dessa igreja, as vozes dessa igreja começavam a diminuir, logo se ouvia a outra igreja cantando no outro vale. Então era um louvor incessante que existia no país todo. Então, diz aqui, era possível atravessar o país inteiro e nunca perder o som da igreja cantando. Eu vou mostrar aqui uma foto de 1905, né? Aqui é a reunião de uma igreja, vocês podem ver aí, à sua direita, né? Tem um púlpito, né? Uma pessoa pregando, e o povo em terreno baldio, porque não comportava dentro de uma igreja essa multidão. Isso em pleno avivamento. As pessoas tinham prazer de ir à igreja, prazer no culto de oração. Muitas vezes se chegava na igreja, não tinha nem pregação. As pessoas ajoelhavam para orar, ficavam orando, e aqueles mesmo que estavam de joelho, de repente, ele era movido pelo Espírito Santo, ele dava uma palavra, mesmo ajoelhado, sem se levantar. Mesmo ajoelhado, depois daquela pregação, daquela palavra, uma pessoa começava a cantar, a igreja toda começava a cantar junto, né? Então, isso é o mover, esse é o avivamento, é o mover do Espírito Santo na igreja. Olha que interessante essa foto, 1905 também. Essas pessoas todas arrumadinhas, de terno, gravata, nós podemos ver aqui entre as pessoas, não sei se a foto dá para ver nitidamente, que é uma foto muito antiga, né? A gente pode reparar que tem homens, jovens, crianças, todos eles indo para a igreja. Olha, a multidão se deslocava. Na realidade não era indo para a igreja, mas era indo para um terreno vazio, né, onde eles iam se reunir para prestar culto a Deus. Olha essa foto também. Aqui é uma reunião. Isso aqui está a céu aberto. Você pode ver que dá para a gente perceber que o chão é grama e dos lados tem árvores, e as pessoas todas sentadas esperando o culto começar. Aqui bem à frente a gente vê que tem uma espécie de um púlpito, né, onde o pregador iria pregar. Provavelmente, nem sei se tinha microfone naquela época, mas se tivesse, devia ser aqueles microfones antigos com aquelas cornetas, né, provavelmente seria isso. Vamos agora falar dos efeitos de um avivamento. O avivamento, muitas vezes, produz efeitos imediatos. Né? No primeiro 6 meses do avivamento, estima-se que mais de 100 mil pessoas foram convertidas no país de Gales. O ambiente das minas de carvão, onde grande parte dos homens da região trabalhava, mudou completamente. Né? Era um ambiente onde as pessoas eram muito estúpidas, né? Falavam muito palavrão, e essas pessoas
sofreram uma transformação com o avivamento, começaram a mudar os seus hábitos, já não falavam mais palavrão, não bebiam mais, né? Muitos bebiam. Os mineiros que já tinham, olha que coisa maravilhosa isso, os mineiros que já tinham o hábito de se levantar cedo para trabalhar, que eles entravam muito cedo na mina, eles levantavam meia hora antes, para chegar meia hora antes no serviço para fazer um culto de oração. Olha que transformação. Os bares foram esvaziados, fecharam os bares foram à falência, não existia mais, pessoal, os que bebiam não queriam mais beber. Chegou ocasião de pessoas entrar num bar, pedir um copo de bebida. O dono do bar servia a bebida, ele pagar a bebida, virar as costas e ir embora sem beber. Na hora, se arrepender, falar, não quero fazer isso. Virar as costas e ir embora para casa. Uma transformação que o avivamento, uma transformação imediata que o avivamento causava nas pessoas. E com a queda da bebida, evidentemente, os bares fechou e houve uma queda no índice de criminalidade. Onde é a bebida só confusão? A bebida destrói família, a bebida deixa a pessoa mais corajosa, né? Então é aí que gera um monte de confusão, de encrenca, de criminalidade. A bebida muitas vezes encoraja uma pessoa a roubar, né? Se a bebida faz isso, imagine as drogas também, o que não faz, né? Os homens ficavam em casa e davam mais atenção para esposas e filhos. Começaram a tomar uma postura de verdadeiramente homens casados e responsáveis, pais de família. Isso aqui pode ser até engraçado, né? Os cavalos não obedecem mais. Ora, o que será isso? É uma coisa que aconteceu dentro da mina. É cômico, mas é uma realidade. Esses cavalos, eles eram tratados com muita ignorância, abaixo de chicotadas, abaixo de xingos, de palavrões. Como dá para ver, não sei se dá para ver bem aqui na foto, o cavalo está puxando uma carroça de carvão. E é trilhos, né? Como trilhos de bonde, né? E o cavalo puxava isso daí. Então, é abaixo de chicotada e de palavrão. Os homens começaram a ser transformados. Eles já não falavam mais palavrão e começaram a ser mansos. E os cavalos não entendiam mais o comando dos homens. Os homens falavam com carinho, o cavalo não entendia, porque eles estavam acostumados a ser tratados com brutalidade, com chicotada. Provavelmente, isso é uma brincadeira que eu vou fazer, mas talvez na cabeça do cavalo, o que se passava? O cavalo ficou paralisado, sem saber o que fazer. Falou, será que eu morri e fui para o céu? Não estou sendo maltratado? Não estou sendo xingado? Ele estranhou. Os homens ficaram mansos. Os cavalos tiveram que ser ensinados de novo, tiveram que ser adestrados de novo, para aprender um novo comando de voz na mansidão. Muito interessante acontecer isso com o animal, mas acontece. Mas como tudo tem um fim, o avivamento também chegou ao fim. Essa é a parte triste de toda essa maravilha. Eu fico encantado com esse avivamento do país de Gales, porque pelo pouco tempo que ele aconteceu, ele alcançou uma dimensão muito grande. Ele ganhou um país inteiro, apesar do país de Gales ser um pouco maior do que o estado de São Paulo, mas era um país populoso, né, na Europa. E um país inteiro se converteu nesse avivamento. Então esse avivamento ele teve uma repercussão muito grande. Esse avivamento ele foi um pivô do avivamento que aconteceu depois lá na Califórnia, na rua Azusa, que numa próxima oportunidade eu pretendo falar sobre esse avivamento da rua Azusa. Porque muitos confundem o avivamento da rua Azusa com o movimento pentecostal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O movimento pentecostal não é sinônimo de avivamento. E nós vamos ver isso numa próxima oportunidade. O fim do avivamento aconteceu porque esse rapaz, que foi o pivô do avivamento, Evan Roberts, ele descuidou muito da sua saúde. Então ele se alimentava mal, não dormia direito, ficava até altas horas orando em culto de oração.
mas ele não cuidou do corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. O que aconteceu? Que ele entrou no estado de fraqueza, e isso acarretou um estado de depressão, e ele já não tinha mais ânimo de fazer os cultos, então ele se afastou. Também para cuidar da sua saúde, ele foi obrigado a se afastar. E com isso, ainda durou 2 anos esse avivamento sem a presença dele, mas foi apagando, até que acabou o avivamento. Porque é ele que Deus tinha escolhido para fazer esse trabalho, e ele ficou impossibilitado de fazer, tá? Por culpa dele mesmo. E acontece que depois de muitos anos, que ele se mudou lá daquela cidade onde ele nasceu, onde ele morava, onde ele realizou o avivamento, a partir dali, ele se mudou para um outro local para cuidar da sua saúde e ficou muitos anos afastado. E ele, já com uma certa idade, ele voltou para a sua cidade. E aquela igreja, que já não era avivada como era antigamente, né, convidou ele para a igreja onde ele realizou o avivamento, né? Convidou ele para pregar novamente. E ele aceitou o convite e foi lá pregar. E aconteceu novamente, naquele dia, um novo avivamento, um novo mover do Espírito Santo. Isso que significa o quê? Que Deus tinha ele como escolhido para aquele trabalho. Mas, infelizmente, ele não soube cuidar da sua saúde. E assim, meus queridos, nós terminamos essa parte do avivamento de Gales. Foi um prazer poder estar com você mais uma vez. Espero que essa matéria tenha sido interessante e que nós possamos usar como exemplo tudo isso que nós vimos hoje. Que Deus abençoe você, a sua família. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo privilégio de poder estar aí com você, ou na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver. E que Deus te abençoe. Amém.